Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa florescer em nossos corações. Vamos conhecer nesse vídeo a terceira parte do capítulo número 5, capítulo esse intitulado Novas Revelações. Helena parou diante de uma edificação que tinha as características de um ambulatório. Venha, Zílio, disse ela. Aqui você vai reencontrar um velho amigo. Entramos. O cheiro daquele lugar era de um aroma delicioso. Fomos recebidos por um senhor de uns 50 anos. Quando me viu, sorriu. Abriu os braços em minha direção e disse: Zílio, meu irmão, fico feliz de ver que você está bem. Obrigado, agradeci. Meu nome é Diógenes. Sentem-se. Eu e Helena sentamos. Ela virou-se para mim e disse: Zílio, mostre a ele as marcas que você tem no corpo. Encabulado, levantei a camisa. As marcas eram quase todas na região do ventre. Diógenes as examinou e pediu que eu deitasse em uma mesa, igual às que se usam nos consultórios médicos. Algumas delas, disse ele, eu posso eliminar, mas as que estão na região hepática ficarão. Só em uma próxima encarnação é que poderá eliminá-las. Elas são as marcas da minha estupidez, eu disse. Tranquilize-se, disse ele. Elas aqui não vão lhe atrapalhar em nada. Deixe para se preocupar com elas quando estiver novamente encarnado. E enquanto conversava comigo, massageava meu ventre e tórax. Quando terminou, vi que restava apenas uma mancha escura na região do fígado e do pâncreas. Pronto. Com certeza, a partir de agora, vai sentir-se melhor, disse Diógenes. Helena aproximou-se e falou: Zílio, Diógenes é um velho amigo nosso. Faz parte do nosso grupo. No passado estávamos encarnados juntos. Resgatamos alguns dos nossos crimes nas fogueiras e nos calabouços da Inquisição. Foram momentos importantes para o nosso grupo. Muitos de nós saímos daquela encarnação quase que completamente redimidos. Com certeza eu não sou um deles, disse. Helena então asseverou: Zílio, quase todos nós, espíritos em evolução, carregamos uma determinada fraqueza que se sobressai às outras. É o nosso calcanhar de Aquiles. Conseguimos caminhar longos períodos no trajeto das nossas experiências evolutivas, administrando muito bem as nossas encarnações. Entretanto, quando em uma delas temos por objetivo vencer tal fraqueza, enfrentamos grandes dificuldades. Zílio, o seu calcanhar de Aquiles tem sido a revolta. Após cada encarnação que você realizou, o seu retorno à nossa esfera foi marcado por uma grande revolta. Nesta, apesar de tudo o que você passou, o seu retorno, de certo modo, foi pacífico. Deve se alegrar por isso, talvez. Seja o início do fim de um processo que se vem arrastando há muitos séculos. Espero que esteja certa, disse. Sinto em meus ombros o peso desses séculos. O que mais desejo agora é poder descansar um bom tempo aqui entre vocês.
Realmente, disse Helena, terá que repousar o tempo necessário para efetivar a recuperação das energias gastas nos excessos praticados no plano físico. Você está aqui na condição de enfermo em convalescença. Deverá tomar o caldo diariamente até estar completamente recuperado. Zílio, disse Diógenes, Helena está certa. Você está aqui sob a nossa intercessão e responsabilidade. Embora sinta que está muito bem, nesse período de recuperação, talvez venha a experimentar momentos de crises profundas. Elas ainda não se manifestaram porque está vivendo um momento onde tudo à sua volta é novidade. E, entretanto, quando esse clima se esgotar, ninguém poderá prever para onde se direcionará as suas preocupações. Provavelmente, sentirá um impulso muito grande para retornar à terra e rever o lar, os amigos, abraçar os entes queridos. Porém, devemos adverti-lo de que, se obedecer a esse impulso e projetar-se para o ambiente terrestre, voltará automaticamente ao ponto de partida da excelente recuperação que alcançou até aqui. Então, como devo proceder para evitar que esses impulsos acabem por impelir-me em direção à Terra? Perguntei. Cultive a oração. Ela contribuirá para dar-lhe as forças necessárias para resistir. Caso precise de ajuda, recorra a mim, ou a Felipe, ou então a Helena. O ideal seria se eu pudesse praticar alguma atividade a fim de que eu pudesse distrair-me, asseverei. Durante mais alguns dias, Zílio, o importante é repousar, disse Helena. Mantenha-se no apartamento e aproveite para ler algumas obras que lá estão. Quando estiver pronto para exercer alguma atividade, nós o convocaremos. Agora, retornemos aos seus aposentos. Após a recomendação, despedimo-nos de Diógenes e retornamos. Helena, ao deixar-me no apartamento, lembrou-me várias vezes da necessidade de repouso. Mais uma vez, experimentava a solidão. Era difícil aceitar aquela disciplina que me impunha condições e normas. Não batia com o meu modo de ser. Sempre gostei de ser livre. Agora, minha liberdade me assustava. Queria realmente voltar à terra, rever as pessoas que amo, abraçar meus amigos. Eu estava trocando esse prazer por uma vida que nem mesmo conhecia direito. Naquele momento, entrei em luta com a minha consciência. Será que vou aguentar uma vida regrada? Ceder a essas imposições não significava realmente fraqueza? Não seria melhor fazer o que eu queria como sempre fiz e aguentar as consequências e interrogação? Naquele momento, eu já estava tremendo. Meu sistema nervoso havia se desequilibrado totalmente. E ouvi uma voz conhecida dizendo: é isso aí, malandro, reage. Não se deixe dominar. Basta pedir. Eu dou um jeito para sair daí agora mesmo. Aqui você vai ser feliz de verdade. Poderá fazer o que quiser na hora que bem entender. Seus amigos estão saudosos. Venha, venha. Senti um estranho prazer dominando-me. Estava quase aceitando o convite, quando Felipe entrou no quarto dizendo: Felipe, por favor, ajuda-me.
Não vou resistir, não vou resistir. Vai sim, disse ele, vai. Tenha fé em Deus e em si mesmo, Zílio. Estes são momentos importantes para você se fortalecer. Passado um tempo, perguntei: como se chama aquele homem que foi buscar-me na sepultura e vez ou outra surge na minha mente? Aquele, Zílio, aquele nosso irmão Augusto, o único do nosso grupo que ainda não acordou. Mas por que ele goza de tanta liberdade, Felipe? Zílio, sua liberdade está com os dias contados. A cada passo ele se projeta para um abismo de sofrimentos, onde os meses parecerão anos, e os anos parecerão séculos e os séculos uma eternidade. E nada pode ser feito para ajudá-lo? Perguntei. Tudo já foi feito em seu favor. Helena, por 2 vezes, mergulhou em reencarnações dolorosas, tentando salvá-lo. Mas ele se mostrou refratário aos recursos que a providência divina deliberou em seu favor. Sei que aqui ainda estou numa corda bamba, disse. Se eu conseguir me firmar nessa proposta de renovar meus conceitos, eu poderei um dia ser livre para ir onde eu bem entender, sem comprometer-me com as leis que agora me impõem restrições? Perguntei. Agora, são as circunstâncias que lhe impõem restrições, disse Felipe. Amanhã, quando pelo conhecimento você dilatar a própria consciência, será ela que apontará as restrições necessárias para que não venha a ferir as leis e, consequentemente, comprometer-se com elas. Eu trouxe o caldo para você tomar. Procure descansar, amigo. Amanhã eu retorno. Felipe retirou-se. Eu tomei o caldo e deitei-me. Comecei a meditar sobre todos os percalços por que havia passado desde a minha morte. Realmente, eu ainda estava frágil. As lembranças surgiam como uma descarga elétrica em todo o meu corpo. Relaxei, tentando concentrar-me no presente. Afinal, estava amparado por verdadeiros amigos. Lembrei-me da recomendação de Helena. Peguei um livro na estante, comecei a lê-lo. Não era o mesmo que havia lido anteriormente. No seu conteúdo, encontrei respostas a quase todas as minhas indagações. Tratava-se de um orientador prático da vida nos diversos planos. Quanto mais eu lia, mais aumentava meu entusiasmo para continuar lutando. Os planos superiores de vida, que ali eram descritos, mesmo que eu quisesse descrevê-los, seria tarefa impossível. Entendi agora o quanto vale a pena o homem redimir-se, mesmo à custa de muitos sofrimentos, que, na verdade, nada significam perante a felicidade que se pode alcançar. Eu sempre imaginei que havia algo mais na vida. Passei noites devorando livros procurando a lógica do universo, mas minha visão e o meu entendimento, embotados pela matéria, não me deixavam aceitar a possibilidade de que a nossa realização maior estivesse fora dela. Sempre acreditei na vida eterna, mas a literatura espírita, para mim, era muito simplista. Agora vejo que é nela que o homem encontrará as coordenadas que poderão direcionar sua vida rumo à felicidade.
Temos aí, portanto, a última parte, a terceira, do capítulo 5, intitulado Novas Revelações. E as informações aqui são múltiplas. E irá nos exigir um cuidado extra para digerir tudo que aqui está escrito. Um conteúdo vasto e importante. Vejamos. Zílio, levado por Helena a um local em que ele diz características de um ambulatório, como se Zílio fosse levado em um pequeno hospital. E lá está Diógenes. Diógenes está atuando como um médico no plano espiritual, na colônia onde eles estão instalados. Um médico. E Zílio apresenta para ele as manchas que estão ali fixadas no seu corpo perispiritual. Perispírito é o nosso corpo do espírito no plano espiritual. E por que então que ele tem manchas no perispírito? De onde vieram essas manchas? E ele diz, né? As manchas estavam na região do ventre, essa parte baixa aqui. Quase todas, ele diz, né? Se ele diz quase todas, é porque ele tinha mais em outros locais. Mas uma parte grande se concentrou ali, na região do ventre. Porque Zílio, ou Raul Seixas, tornou-se um alcoólatra. E essa é uma das consequências do álcool no corpo perispiritual. As manchas, as marcas, resultado do consumo do álcool. Não importa a marca do alcoólico. Não importa a quantidade do alcoólico. Haverá mancha ou manchas no perispírito de todos os que fazem uso do álcool. Então, se você é um desses que gostam da bebida alcoólica, se você se deparar no plano espiritual após seu desencarne com manchas, você já sabe de onde vem. Aqui Diógenes cuida de uma boa parte dessas manchas, com um tratamento magnético, energético. Aqui não é descrito. Mas Diógenes detém um conhecimento na manipulação, do fluido cósmico universal. Já falamos sobre isso em vídeo anterior. Então, a manipulação desse fluido, a energia, a magnetização, Diógenes usa todo esse recurso para melhorar e para sanar parte das dificuldades do perispírito de Zílio. Mas ele diz: algumas eu posso eliminar. Algumas. Mas as que estão na região hepática ficarão. Só em uma próxima reencarnação é que poderá eliminá-las. Ou seja, Raul Seixas vai reencarnar? Vai. Já reencarnou? Acredito que ainda não. Mas pode estar aí, muito próximo desse momento. Em determinado momento da sua reencarnação, ele vai começar a ter problemas hepáticos. Isso não é um castigo. Isso não é obra de Deus. Isso é apenas uma consequência direta do que ele fez na última experiência. Simples assim.
consequência direta. Ele detonou o fígado e o rim. Explodiu com esses dois órgãos praticamente. Entre outros, né? Mas esses dois foram seriamente danificados. Seriamente. Tanto é que o médico Diógenes não pode fazer nada. No plano espiritual, na colônia, não vai haver nenhum problema. Ele não vai ter nenhuma dificuldade, porque ali ele está se refazendo, vai se preparar, vai trabalhar, etc., para retornar ao plano físico. Retornou, vai ter um período de readaptação ao plano físico, vai ter suas provas, suas dificuldades e vai ter a expiação hepática. É uma expiação, ele vai passar por isso. Se ele, novamente, enveredar pelo caminho do vício, ele piora a sua situação hepática. Se ele não enveredar pelo caminho da viciação, ele mesmo assim terá um problema hepático. Por isso que muitas pessoas, homens e mulheres, têm problemas no fígado, no rim, no pâncreas, no pulmão. E esses problemas, a medicina do plano físico atual não consegue entender ou encontrar a causa. Porque a causa não está no presente, está no passado, no pretérito. Quando a medicina baixar a sua soberba, descer do pedestal do orgulho e entender o que está escrito aqui e aceitar, logicamente, vai compreender muitas causas não encontradas no momento. Mas a medicina do futuro será essa. Então, aqui Zílio já tem uma situação no futuro pré-determinada. Porque é uma consequência direta do comportamento dele, das escolhas dele do passado. E Helena diz que Diógenes também é um capelino. Também veio exilado do outro planeta e aqui teve que passar por provas e teve que reorganizar a sua mente, seus desejos e o seu caminhar. Teve que mudar. Teve que aceitar as leis de Deus. E ela cita: nós estivemos juntos e resgatamos alguns dos nossos crimes. Que crimes? Aqueles que eles praticaram na Lemúria, em Atlântida, sacrifícios, corrupção, morte, feitiçaria, muitos crimes. Resgatamos alguns dos nossos crimes nas fogueiras e nos calabouços da Inquisição no período medieval. Aquele período de sombra, de treva, 1000 anos de trevas no planeta material, no planeta físico, na contraparte material, perdão. 1000 anos serviram para muitos espíritos quitarem muitos débitos. Porque Deus não age diretamente na vida do homem. Deus coloca o homem agindo na vida do homem. Deus trabalha através do homem. E muitas vezes o mal atua sobre o mal para redimir o mal. Assassinos do passado, Helena e Diógenes, no período da Inquisição, são colocados nas fogueiras. É o mal redimindo o mal. E quando eles nas fogueiras foram colocados ou nos calabouços, aqueles momentos de dor, de desespero, de sofrimento, serviram para quê? Para criar mais revolta? Não para eles.
para eles entenderem a dor e o sofrimento que eles causaram aos outros no passado, redimindo então o espírito. Olha que interessante. Quando eu sinto a dor do outro, eu nunca mais vou fazer o outro sentir dor. Quando eu sinto a fome do outro, eu jamais vou deixar o outro passar fome. Quando eu sinto a solidão do outro, eu jamais deixarei o outro só. É assim que Deus refaz o caminho do homem. E aí, a questão da revolta é abordada aqui por Helena. Isso é muito legal o que ela diz. Muito legal. Ela diz assim. Antes, porém, da gente falar da revolta, ela diz que muitos do grupo deles, dos exilados, aquele grupo, Filipe, Diógenes, Zílio, Helena e outros, muitos saíram desses momentos de dor e sofrimento quase completamente redimidos. Quase. Quase é muito perto de conquistar a redenção total. Isso é muito bom. Mas isso só aconteceu pela submissão deles a Deus. Certo? Submissão a Deus. Sem isso, esquece. Sem isso, não há redenção. Ou eu sou submisso às leis, ao universo, a Deus, ou eu continuarei patinando na sombra e na treva. E aí vem a questão da revolta. Ela diz para Zílio: quase todos nós, espíritos em evolução, carregamos uma determinada fraqueza que sobressai às outras. Isso é importante a gente refletir sobre esse apontamento. Nós temos um ponto, que é o nosso ponto mais difícil de trabalho. Ela diz calcanhar de Aquiles. E é verdade. É a pura verdade. Nós trazemos mazelas, defeitos, dificuldades, embates íntimos. A gente pode enumerar. Eu sou ciumento, eu sou caprichoso, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou sovina, eu sou colérico, eu sou belicoso, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente pode enumerar. Dessas dificuldades, uma é a pior. Qual é a sua dificuldade mais difícil de ser combatida? Você precisa saber. Pensa aí. Qual é? E aqui ela diz que a de Zílio ou de Raul Seixas é a revolta. Ele sempre se esquivou, sempre buscou a caverna da revolta. Sempre. O abrigo da revolta, a esquiva da revolta. Sempre buscou a revolta como uma solução ou justificativa para o seu comportamento, temperamento e caráter. A revolta. Toda vez que ele retornava ao plano espiritual, retornava revoltado. E por quê? Por que eu sou revoltado? Porque eu não tenho o que eu quero. Porque as coisas não são como eu desejo que sejam. Porque os meus desejos não são atendidos. Portanto, a revolta é um traço de ignorância espiritual, de infantilidade espiritual. Quem age desse jeito
é ignorante e infantil. Porque porque deseja, que as coisas aconteçam à sua maneira e não aceita um outro modo, nenhum outro modo. Então, por várias vezes, esse retorno vinha à base da revolta, revolta, revolta. Tanta revolta acumulada, você cria ali um contingente de energia negativa que é difícil dissipar isso. Por isso que quando mergulha no plano físico, logo cedo já começa a ter um comportamento completamente perturbado. Porque é uma carga de energia ali acumulada por muitas reencarnações. Peguemos, por exemplo, muitos moradores de rua ou em situação de rua, ou esses que estão nos caminhos da viciação, mas aquela viciação pesada mesmo. Muitas vezes eles estão repetindo padrões de comportamento que eles já praticaram em outros momentos, pretéritos em outras reencarnações. E tanto pratica aquilo fica impregnado, que demora muito tempo para se desfazer esse montante de energia. Não é brincadeira, não. Não é fácil mesmo. Se eu caminho muitas reencarnações pela trilha do amor, com o passar do tempo, com o futuro se aproximando, os novos dias, eu serei cada vez mais amoroso, pacífico, tranquilo, resignado. Porque há tanto tempo eu caminho na trilha do amor. Agora pense o contrário, no ódio. Tanto tempo no ódio. Não é simples uma mudança. A natureza não dá saltos. Uma mudança não acontece de um dia para o outro. Demanda tempo, esforço, trabalho, luta, disciplina e resignação. Não é fácil. E a gente vê aqui, nas palavras de Helena. E nessa agora que Raul retorna, ele retorna menos revoltado. Passa por situações terríveis que desejamos evitar, mas já retorna menos revoltado, e Helena diz, deve se alegrar por isso, talvez seja o início do fim de um processo que se vem arrastando há muitos séculos. Muitos séculos. Meu Deus. E ela diz que ele precisa repousar, e etc., e que ele está lá sob a intercessão e responsabilidade daquele grupo. Zílio não está lá por mérito. Houve uma intercessão do grupo para tirar ele das regiões umbralinas. Eles retornam ao apartamento. No apartamento existem muitos livros. Livros. E esses livros contêm respostas. Respostas acessíveis. Acessíveis. Só que Zílio, ao retornar ao seu quarto, ao seu aposento, ao seu apartamento, ele começa a refletir. E pensa, peraí, eu vou me submeter a isso ou aquilo? Essa rigidez, eu não vou fazer o que eu quero, mas espera, eu sempre fiz o que eu quis. Olha o perigo. Olha o perigo de não ter limites
de não aceitar regras, olha o perigo. Porque ouvimos muitas vezes, né, algumas frases do tipo: não aceito regras, limites, ninguém me impõe nada, eu sou livre. Olha o perigo. Olha o perigo de você conceder liberdade a quem não sabe lidar com a liberdade. E ele começa: será que vou aguentar uma vida regrada? Porque ele viveu uma vida desregrada. Pergunto, sua vida é como? Regrada ou desregrada? E digo isso em todos os aspectos. A pergunta vai para todo ponto. Na alimentação, na questão financeira, na questão física, espiritual, na questão familiar, na questão da casa, da residência, do apartamento. Tudo influencia para que nós possamos viver bem ou não. Uma casa bagunçada, questão financeira bagunçada, alimentação bagunçada, relacionamentos bagunçados, cuidado com o corpo físico bagunçado, cuidado com a questão espiritual bagunçada. Como é que é? Diz aí para você mesmo. Vou ceder a essas imposições? Eu, que nunca cedi a nada, vou ceder? E ceder a essas imposições não significa realmente fraqueza? Olha que questionamento desnecessário ele trazia para ele. Ele, ainda enfermo, ainda em convalescença, começou a trazer questionamentos pesados. Porque esses questionamentos estavam exaltando o modo de vida anterior dele, como Raul Seixas. Fez o que fez, fazia o que queria, tinha dinheiro entrando em abundância, era idolatrado, era aclamado, era reverenciado, era procurado para fazer shows. Uma vida de facilidades. Mas olha aqui o resultado. O enfermo. E aqui ele está se recuperando em convalescença. E aí ele começa a fazer questionamentos que ele não estava preparado para os fazer. Por isso que muitas vezes eu preciso cuidar do que está aqui na minha caixa, na minha cabeça, na minha casa mental. Porque se eu fico me questionando sobre muitas coisas desnecessárias, eu me perco nessa reflexão, nesse questionamento. Eu abro brecha para que obsessores que estão me vigiando se aproximem. Por exemplo, eu começo a pensar assim: eu não sou bom o suficiente. Não, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, para mim não dá. Cuidado com esse pensamento, hein, meu? Por quê? As trevas não descansam, não dormem. O obsessor, os obsessores, os espíritos que andam nas faixas sombrias, eles não têm ocupações, exceto ficar 24 horas esperando a nossa brecha. Eles não precisam se alimentar, eles não precisam ir no banheiro, eles precisam dormir. Então eles encostam do meu lado e ficam ali, ó, só me analisando. Ficam lá. Fala nada. E vão estudando a vítima, o alvo. É assim que acontece.
Não nos façamos de inocentes. Ah, isso é bobagem. Vai achando. Vai achando. Então eles ficam ali, ó, observando. Quando eu abro esse pensamento, não sou capaz. Não sou bom o suficiente. Sou incapaz. Sou isso, sou aquilo. Ele está aqui, ele capta essa onda mental, esse pensamento, na hora. Na hora ele vem e fala, tá certo, é isso mesmo, você não é bom mesmo. Você é péssimo. Você é péssima. Você não serve para nada. E aí ele fica, ó, bombardeando. Eu não capto com o meu ouvido físico. Eu capto com o meu ouvido espiritual. E aquela mensagem entra na minha casa mental. E aquilo vai dando força ao pensamento negativo. É assim que esse espírito tenta derrubar Zílio, lá no apartamento. O espírito obsessor, aqui de nome Augusto, aquele que tirou ele lá, né, da sepultura, ele estava acompanhando Zílio de longe, mentalmente, porque ele tem uma força mental aqui muito grande. De novo, não sejamos inocentes e achar que isso não é possível, plenamente possível. Sintonia. Quando Zílio começa a realizar esses questionamentos, a sintonia mental, em vez de ser elevada, começa a descer. E essa sintonia baixa é captada pelo espírito obsessor chamado Augusto. Ele capta. E Zílio diz, naquele momento eu já estava tremendo. Ele se perturbou por ele mesmo. Então ele se sabotou. Uma autossabotagem. E é isso que acontece em muitos casos de ansiedade, depressão, síndrome disso, daquilo, medo, pavor e etc. O próprio ser vai incutindo na mente dele aquela sensação, aquele sentimento, aquele estado mental. É uma autossabotagem, sem dúvida nenhuma. E isso é potencializado pelos espíritos atrasados que querem ver, a queda de suas vítimas. Então aqui ele se desestabiliza. Meu sistema nervoso havia se desequilibrado. Totalmente. E aí ele ouve a voz. Porque o espírito obsessor captou. Deu a brecha. Abriu o espaço. Abriu, ele entra com o pé na porta. Pá. E aí ele diz. É isso, malandro. Reage. É o que ele diz. Então ele vai incentivando o Zílio a continuar nessas meditações equivocadas. Porque ele está sentindo que ele vai poder atrair, vai poder capturar, sequestrar esse espírito para o local onde ele está. Mas na mesma proporção em que Zílio era vigiado pelo obsessor, ele também estava sendo vigiado por seus protetores. E aí Felipe entra e consegue ali resgatar no momento assim absolutamente temeroso. Porque mais um pouco, e aí Zílio seria arrastado para junto do obsessor. Exatamente assim que acontece.
Quando eu abro o campo mental, a espiritualidade superior pode se fazer presente na minha vida ou a espiritualidade inferior. Eu escolho a partir do que eu penso. Se eu penso positivo, o mais alto se conecta. Se eu penso negativo, as trevas se conectam. Eu escolho. Ninguém me impõe nada, não. Ninguém impôs ao Zílio isso. Ele que preferiu abrir essa prova, essa porta da dúvida. E aí, Filipe o ampara e explica que Augusto também é um espírito do grupo, um capelino. Então a gente tem Helena, Filipe, Zílio, Diógenes e Augusto. São 5 já que conhecemos, 5 capelinos. 3 conseguiram se recuperar bravamente. 1 está rateando, Zílio. E o último, o 5º, não se recuperou. 2 vezes seguidas, Helena reencarnou para ajudar Augusto, para ter Augusto como filho, ou como irmão, ou como marido. 2 vezes, 2 reencarnações em que Helena desce ao plano material para auxiliar Augusto. Mas ele se mostrou refratário aos recursos que a providência divina deliberou ao seu favor. Então Augusto, e funciona assim, Augusto será retirado do plano espiritual da Terra e será relocado em outro planeta. Ele veio de Capela para o planeta Terra, para que ele pudesse mudar. Abandonar a revolta e a maldade. Não o fez, preferiu continuar na maldade e na revolta. Será retirado novamente e recambiado a outro planeta. Só que as facilidades deste novo planeta não serão as mesmas que ele teve aqui. Por exemplo, Zílio não vai, Helena não vai, Filipe não vai, Diógenes não vai. Esses espíritos não irão com Augusto, porque eles já melhoraram, eles já mudaram, eles já ascenderam a um novo patamar evolutivo. Augusto não. Se eles resolverem escolher, decidir ir acompanhar Augusto, aí é escolha, livre-arbítrio. Aí eles poderão até ir, mas de maneira compulsória eles não irão. Compulsório só Augusto. Como diz Filipe, sua liberdade está com os dias contados. Acabou para ele. Essa liberdade ele não vai ter mais. Ele vai ser relocado num planeta absolutamente terrível. Terrível. Muito mais difícil do que este planeta. Um planeta de feras terríveis. É o planeta destino de Augusto. Ele escolheu, não é? E Helena, Filipe, Diógenes e Zílio, melhorando, poderão retornar à Capela, que é um planeta mais elevado do que o nosso. Então eu posso, no futuro, avançar para um planeta mais evoluído ou mais atrasado. Eu que vou escolher isso. 2 vezes não deu certo. Acabou a brincadeira. E aí Zílio fica lá, depois que Filipe vai embora e deixa o caldo. E aí tem um ponto muito importante, que ele diz o seguinte: lembrei que Helena falou a respeito dos livros. Então vamos ler. Ele vai ler. E ele pega um livro que ele diz: tratava-se de um orientador prático de vida nos diversos planos.
O que é isso? É o que a gente tem aqui. São os livros que a gente tem aqui. Mas que a maioria das pessoas ouvida. Esse é um livro orientador de vida. Esse é um livro orientador de vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro orientador de vida. O Livro dos Espíritos é um orientador prático da vida. As pessoas não leem por preguiça, pura preguiça, má vontade. Só que se eu não ler um livro como esse, eu nunca vou saber o que está aqui. O que impede o ser humano de ler livros orientadores práticos da vida? O que? Me diga. O livro, ele vai me levar para lugares que sozinho eu não consigo ir. Que talvez eu nunca estarei. E aí o livro me leva lá. Então Zílio aqui diz: tratava-se de um orientador prático de vida dos diversos planos. Quanto mais eu lia, mais aumentava meu entusiasmo para continuar lendo. Para continuar lutando. Ele diz: os planos superiores de vida que ali eram descritos, mesmo que eu quisesse descrevê-los, seria tarefa impossível. Imaginemos isso. E por fim, veio uma revelação aqui muito importante. Sempre acreditei na vida eterna, diz Zílio, mas a literatura espírita para mim era muito simplista. Quando ele era Raul Seixas, né? Agora, lá no plano espiritual, depois de todas as agruras que ele passou, agora vejo que é nela, na literatura espírita, que o homem encontrará as coordenadas que poderão direcionar sua vida rumo à felicidade. Na literatura espírita. Fora do espiritismo, as dúvidas permanecerão. Dentro do espiritismo, as dúvidas serão respondidas. E as coordenadas para a vida melhor, a vida mais feliz, mais iluminada, serão encontradas. Nada mais a dizer. É a escolha de cada um. Essa foi, portanto, a terceira parte do 5º capítulo. Fechamos essa. No próximo vídeo, 6º capítulo, intitulado O Resgate de Mirna. Veremos o que irá acontecer. O Roqueiro do Além. Sigamos estudando. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.